É com muita satisfação e muita alegria que hoje abrimos este seminário. É realmente um momento histórico para a nossa faculdade. Infelizmente, nós não albergamos aqui o curso de Guarani, uma língua fundamental para a história sul-americana. Mantemos cursos de muitas línguas orientais, que muito menos importância tem para o Brasil e para a América do Sul, e não temos um curso de Guarani. Essa é uma falha realmente gritante da nossa estrutura curricular, e quem sabe no futuro, com o apoio de vocês, poderemos reverter esse quadro e poderemos manter aqui na nossa faculdade um curso dessa língua, quiçá até um curso de 4 anos, já que a literatura guarani é vasta, é uma língua falada por milhões de pessoas, certo? É com muita alegria que hoje recebemos esses ilustres convidados que vão nos transmitir muitos conhecimentos importantes. E eu quero aqui, nesta minha breve abertura, falar de quão importante é o mundo guarani para nós brasileiros. Muitas vezes nós não temos clareza desse fato. Já desde os primeiros anos após o descobrimento do Brasil, as nossas relações com os guaranis, os falantes dessa língua, já eram intensas. Logo ao chegar ao Brasil, a esquadra de Martim Afonso de Souza foi enviada uma entrada para o Paraguai, em busca então das pedras preciosas. O Paraguai então já estava nos mapas da América, nos mapas feitos naquele momento histórico, junto com o Brasil. Já temos então muitas referências à presença de índios carijós, os carijós que são um grupo do Paraguai, praticamente guaranis, aqui na costa brasileira. Anchieta nos fala que eles estavam disseminados em toda a costa, por uma razão muito simples. Eles estavam em busca da Uimaran-em, a terra sem mal, né? Que em tupi antigo é Uimaran-e-ima. Esses índios guaranis, carijós, já estavam aqui. Talvez vocês saibam que o nome do natural do Rio de Janeiro, né, o designativo do que nasce no Rio de Janeiro, carioca, tenha relação com esse grupo indígena, os carijós. Anchieta, num auto teatral dele, no Alto de São Lourenço, um dos personagens lá grita assim: "Acai!" E um outro personagem retruca: "Vinistes del Paraguai? Que hablais en carijó?" Então, acai era uma interjeição usada pelos carijós. E em pleno Brasil, na costa brasileira, aquilo estava sendo usado por um índio no Alto Teatral de Anchieta. "Acai! Vinistes del Paraguai?" Ou seja, essa terra tão próxima de nós, esse povo nosso irmão, né, já é mencionado muito cedo nos textos dos viajantes e cronistas do século XVI. Muito cedo, então, se elaborou um mito que mostra esse parentesco entre os índios tupis e os índios guaranis.
O mito não é uma mentira, o mito não é uma ficção. O mito é um relato que dá um sentido, que dá uma direção, que dá um ordenamento à vida. O mito é um símbolo, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem figurada, é verdade, mas que vai buscar explicar os fatos da vida. Um desses mitos que aparecem muito cedo foi narrado pelo Frei Vicente do Salvador, um dos primeiros historiadores do Brasil. Ele diz o seguinte, procurando explicar a origem dos índios. Dom Diogo de Avalos, vizinho de Chuquiabue, no Peru, na sua miscelânea austral, diz que nas serras de Altamira, na Espanha, vejam só, que ideia, havia uma gente bárbara que tinha ordinária guerra com os espanhóis e que comiam carne humana. Ou seja, os índios vêm da Espanha. Do que enfadados os espanhóis, juntaram suas forças e lhes deram batalha na Andaluzia, em que os desbarataram e mataram muitos. Os poucos que ficaram, não se podendo sustentar em terra, a desampararam e se embarcaram para onde a fortuna os guiasse, e assim deram consigo nas Ilhas Afortunadas, que agora se chamam Ilhas Canárias. Tocaram as ilhas de Cabo Verde e aportaram ao Brasil, aportaram no Brasil. Então esses índios, esses comedores de carne humana, esses antropófagos, saíram da Espanha porque foram perseguidos ali. Chegaram ao Brasil. Saíram 2 irmãos por cabos dessa gente. Um chamado Tupi, o outro Guarani. Este último, deixando o Tupi povoando o Brasil, passou ao Paraguai com sua gente e povoou o Peru. Ou seja, um mito colonial que dá conta da origem dos índios tupis e guaranis, dizendo então que eram 2 irmãos. O Tupi, irmão do Guarani. Então vejam aí, nessa história mítica, a nossa proveniência, a nossa origem conjunta, né? a nossa consanguinidade. Pois é, no século XVI, começa a se organizar em São Paulo uma sociedade bem diferente daquela que se organizara no Nordeste brasileiro. Desenvolve-se, então, em São Paulo, muito cedo, uma atividade econômica das mais vergonhosas e tristes, que foi o tráfico de escravos. Os paulistas primitivos, os antigos piratininganos, tornam-se grandes traficantes de escravos. Essa foi a triste origem da nossa capitania de São Vicente. Os vicentinos, então, organizam-se desde cedo para buscar escravos no Paraguai, no interior da América do Sul. Principalmente no Paraguai, onde a partir de 1610 as missões jesuíticas se tinham estabelecido num território muito vasto que equivale a um país inteiro. Os 7 povos das missões. Ali, os jesuítas organizaram uma verdadeira república,
um território que albergou milhares de índios guaranis. Nesses territórios, os índios tinham o melhor padrão de vida de toda a América do Sul. Não se comparava a vida que eles tinham à vida dos colonos que estavam em redor. Eles tinham a melhor alimentação, as melhores casas, uma sociedade estruturada, organizada. Alguns chegaram até a dizer, como Clovis-Ligon, que foi uma república comunista, onde as melhores condições de vida existiram. Nessa terra, nesses 7 povos das missões, os índios viviam livres da escravidão. Tivemos então ali os germes de uma grande nação, a nação paraguaia. Tivemos então ali uma história bem gloriosa. Pois bem, os paulistas, os chamados bandeirantes, iam para esses territórios em busca de escravos. Por quê? Os escravos das missões jesuíticas alcançavam preços mais altos, porque conheciam ofícios manuais. Muitos deles sabiam ler e escrever, tinham aptidões inúmeras, inclusive artísticas, conheciam muito bem o canto, fabricação de instrumentos, e esses guaranis eram trazidos então para Piratininga, amarrados, milhares deles, e passaram a compor, ainda que de forma vergonhosa como essa, o quadro cultural e humano da capitania de São Vicente. E no rastro dessas peregrinações pelo interior, a toponímia ia sendo definida, os nomes geográficos iam seguindo o rastro das bandeiras. E a língua geral que vai se formar aqui em São Paulo vai ter forte influência do Guarani. Os antigos paulistas, os antigos piratininganos, tinham hábitos que pareciam os dos atuais paraguaios. Nós sabemos que os antigos paulistas tomavam um chimarrão, o famoso chimarrão de paulista, que é uma planta que se chama congonha, que vem do Guarani, congonha. Desculpem-me aí, talvez, eu não sei se essa planta é tão conhecida hoje, mas ela está no dicionário de Montoya, Tesouro de la Lengua Guarani, aparece lá, congonha, cogonha ou congonha. Essa planta que era chamada no século XVII de chimarrão de paulista. Os antigos paulistas tinham, então, na sua língua geral, inúmeras palavras de origem guarani, que chegaram até nós, como, por exemplo, o verbo fumar em guarani, pitá, fumar, né? Vocês que estudaram tupi sabem que conjuga-se da mesma forma, apitar, epitar, opitar, diapitar, pepitar, opitar, virou pitar, né? Primeiro inclusivo. Eu fumo, tu fumas, ele fuma. O verbo pitar originou o verbo português, né? Originou palavras na língua portuguesa do sul. Pitadeira, dar uma pitada, passar um pito, tudo proveniente do Guarani, com o qual os antigos paulistas tinham muita familiaridade. Desenvolve-se então aqui uma cultura que vai ser bastante híbrida, com elementos tanto portugueses, quanto guaranis, quanto
dos antigos habitantes da terra, os tupiniquins e os tupis. Pois bem, isso então no século XVII está acontecendo. Nós já temos uma língua então geral, e o Paraguai tem outra. O Paraguai vai manter essa língua geral até os dias de hoje. Uma língua que foi então, que esteve sempre muito próxima de nós, principalmente dos que habitamos o sul do Brasil, o sul e o sudeste do Brasil. No século XVIII, depois de mais de 150 anos de duração dos territórios missioneiros, das regiões missioneras, dos 7 povos das missões, que já eram agora os 30 povos das missões, depois de mais de 150 anos, a República Guarani do Paraguai passou a ameaçar o status quo do Império Português, dos impérios europeus. Estava ameaçando. Esses territórios tiravam do Império Colonial Português e do Espanhol milhares de pessoas, milhares de braços. Os jesuítas chegaram até a ser expulsos de São Paulo em 1640. Os antigos paulistas, revoltados com os padres que queriam libertar os índios, que queriam manter os índios afastados da escravidão, eles expulsaram os jesuítas de São Paulo e tentaram proclamar a independência de São Paulo. Tentaram então coroar um paulista chamado Amador Bueno, rei de São Paulo. Uma verdadeira barbaridade, um absurdo, mas isso aconteceu. Amador Bueno entrou no mosteiro de São Bento e pediu guarida para os padres, para os monges. Não aceitou a coroa, que naquele momento, os paulistas queriam pôr na sua cabeça e provocar a independência de São Paulo do Império Português. Vejam que fato interessante. Mas os padres então, com as suas missões, incomodavam o Império Espanhol e o Império Português. Em 1750, Portugal e Espanha fazem um tratado, o Tratado de Madrid, para trocar territórios. Portugal tinha um território em frente a Buenos Aires, a colônia do Santíssimo Sacramento. Esse território é entregue aos espanhóis, que darão a Portugal os 30 povos das missões, uma parte dos 30 povos das missões. Só que os jesuítas não quiseram sair, e muito menos os índios guaranis. Foi um momento dos mais heróicos da nossa história. Os índios enfrentando o Império Português. Alguns então chegando às raias do heroísmo. Alguns índios que ficaram, cujos nomes ficaram conhecidos como autênticos heróis, como Sepete Araju. Sepete Araju, que é personagem da primeira obra indianista do Brasil, do Uruguai. Uruguai, que é a obra que abre o indianismo no Brasil. Então vejam, os guaranis estão presentes na primeira obra indianista da nossa literatura. Não são os tupis que estão presentes, são os guaranis. Eles estão presentes, então, profundamente na nossa história, como eu já mostrei para vocês.
Aí chegamos ao século XIX. O século XIX que assistiu à independência do Brasil. 1822. A independência do Brasil. Nesse momento, era preciso encontrar um rosto para o Brasil. Uma identidade própria para o Brasil. O que foi feito? Voltou-se para o passado. Buscou-se no passado a referência da pátria brasileira. Os índios que estavam vivos não agradavam, incomodavam o império. Buscou-se, sim, nos índios mortos do passado, o rosto que o Brasil queria ter, a identidade que ele queria ter. Mas muitos não sabiam bem qual era a diferença entre os guaranis e os tupis. Muitos não sabiam qual era a diferença. Sabia-se que eram povos irmãos. Mas onde está a diferença exata? Não se sabia. Então, o romancista José de Alencar vai chamar a sua obra magistral O Guarani, em vez de O Tupi. O Guarani. Eu sempre digo aos meus alunos, a personagem principal da obra, que é a moça Ceci, tem esse nome porque o índio Peri perguntou a ela perguntou a Peri por que ele a chamava assim. Com efeito, seu nome era Cecília e não Ceci. Aí ele pergunta, por que Ceci é o nome que Peri tem dentro da alma? Ah, é o nome da tua língua? Sim. E o que quer dizer? O que Peri sente. E o que quer dizer? A senhora não deve saber. Aí ela foi perguntar para o pai dela o que quer dizer Ceci nessa língua selvagem que falais. Ceci, o pai disse, quer dizer dói. Em Guarani é Hasse. Xeraçã, Neraçã, Hasse. Hasse. Em Tupi é Sasse. Sasse. Dói. A dor dele. A dor do amor que nunca se realizaria. A dor do amor que nunca se concretizaria. O índio que amava a filha do português, Dom Maris. Então vejam aí, só que a obra não se chama O Tupi, a obra se chama O Guarani. Então aí houve simplesmente uma confusão. Não sabiam direito o que era Guarani, o que era Tupi. Até existe uma obra, uma tese escrita no Ceará, que dá conta disso. O título é Era o Guarani um Tupi? É o nome da obra. Era o Guarani um Tupi? O próprio imperador Pedro II foi mecenas, patrocinou, financiou obras em Guarani. O próprio imperador não mandou publicar aqui no Brasil o Tesouro da Língua Guarani? Mandou. A expensas do Real Tesouro. O historiador Francisco de Varnhagen não escreveu no livro assim, acrescentou por sua conta. O nome da obra em espanhol é Tesouro de la Língua Guarani. Ele acrescentou assim, Tesouro de la Língua Guarani, ou mais bien Tupi. Vejam então a confusão que havia nesse momento. Certo? A confusão que havia. Aí estamos nos aproximando, estamos na segunda metade do século XIX. Solano Lopes invade o Brasil. Em duas frentes. Foi o grande erro estratégico dele. General que divide o seu exército em duas frentes. Invadiu o Mato Grosso, invadem o Mato Grosso, entram no Brasil pelo sul e pelo Mato Grosso. Pois bem, Solano Lopes, então, entra em guerra com o Brasil
Essa guerra dura muitos anos, muitos contatos aconteceram aí. Inclusive sabe-se que os soldados que lutavam na guerra e que vinham do Amazonas, do Pará, que falavam Nhengatu, conseguiam se comunicar com os paraguaios. Conseguiam se comunicar com os soldados paraguaios naquela época. Então vejam que a nossa história está de envolta com a história do Paraguai em vários pontos, em vários momentos. É realmente um povo irmão nosso, que tem então uma origem comum, um povo que tem matrizes culturais muito parecidas com as nossas, e essa herança indígena, que lá é muito forte, aqui se apagou em grande parte, aqui se enfraqueceu, né? Principalmente o desaparecimento da língua geral paulista no século XX aconteceu, mas as nossas raízes são as mesmas, as nossas origens são comuns. Então, para encerrar, só me resta dizer com muita alegria: Che Paraguai Rasahara Ndaiporichene Mamove, Che Paraguai Ndebehae Rohai Ruve Kadakoen. Para os brasileiros que não entenderam, né, Che Paraguai Rasahara, não haverá lugar, terra nenhuma como tu, né? Che Paraguai, a ti eu digo, eu te amo cada vez mais a cada manhã. Muito obrigado.